Fala pessoal, então aqui de novo no episódio 6 dos 5 minutos de acréscimo e hoje a gente vai estar falando sobre os critérios, né? Critérios simples, são vários critérios, mas critérios práticos para que vocês possam utilizar para compreender melhor como modificar a carga do seu atleta. Obviamente, isso é uma área destinada à educação física, mas é muito importante que as outras áreas também entendam como o colega da educação física pensa, né? E como que ele processa toda a gestão da carga, toda a modificação de carga com base em fadiga, e a fisioterapia, obviamente, e as outras áreas, trabalhando junto com o colega profissional de educação física, tá bom? Então, a gente vai ver aqui uma maneira de fazer isso, que é bastante simples, bastante prática, tá? Vamos lá, então. Primeiro lá, vamos lá. Carga de treinamento. O que que se define como carga de treinamento? É o estresse total, né? Vamos considerar aí psicológico e fisiológico, físico e fisiológico, imposto ao atleta durante todo o ciclo de periodização de treino ou a temporada, tá bom? E ela é dividida em duas dimensões principais: a carga externa, que é aquilo que pode ser mensurado, por exemplo, quantos quilômetros o atleta percorreu lá no GPS, né, qual a velocidade média que ele fez, tá, a quantidade de peso que ele movimentou durante um determinado período, somando os treinos, enfim, tudo aquilo que pode ser mensurado como unidade de medida, quilômetro, distâncias, peso, altura, tá bom? Então, tudo aquilo que é imposto ao atleta no sentido físico e fisiológico e que pode ser mensurado com unidade de medida. E a carga interna é a resposta biológica, ou a percepção do indivíduo ou a demonstração dessa percepção no organismo através de variáveis biológicas, tá bom? Então, por exemplo, através do indivíduo, uma percepção subjetiva de esforço, uma escala Borg, tá? Entra na esfera da subjetividade. Ou se você vai usar uma variabilidade de frequência cardíaca, você vai usar um lactato, tá bom? Então, tudo aquilo que pode parametrizar a reação ou a resposta do corpo a partir da carga externa imposta, tudo bem? Então, bem simples. E aí, como é que a gente pode criar uma uniformidade de percepção entre carga interna e carga externa, tá? Então, alguma coisa que possa ser utilizada como padrão para dimensionar as cargas que são administradas periodicamente para esse atleta, através do que se chama de unidade arbitrária. Então, ela é um valor numérico, como eu falei, ó, sem unidade física convencional, tá bom? Não tem metro, não tem quilo, não tem nada que mensure, é apenas uma unidade arbitrária, para chamar arbitrária, tá? É uma grandeza numeral ou matemática, e ela surge da necessidade de transformar os dados subjetivos ou complexos em um número gerenciável para que você possa controlar essa carga. A forma mais conhecida, tá, de você definir unidade arbitrária é através do método de Foster, tá, que ele faz aí, ele chama que o cálculo da unidade arbitrária é a percepção subjetiva do esforço que seu atleta dá vezes a duração do treino. Aqui, então, isso aqui é mensurado por sessão de treinamento. Então, aqui eu tenho um exemplo. Se o atleta treinou 60 minutos e ele classificou o esforço dele com uma nota 7 entre 1 e 10, é só você multiplicar 60 minutos vezes 7, tá? Que você vai ter a quantidade de unidades arbitrárias, 420, beleza? Então, bem tranquilo. Quero estimar as unidades arbitrárias do treinamento que eu vou fazer com o atleta, ou quero entender como é feito isso. Você vai precisar entender que foi levado em consideração a duração do treino ou da sessão de treino, vezes a intensidade do treino percebida pelo atleta. Isso vai dar a quantidade de unidades arbitrárias administradas dentro dessa sessão de treinamento. Fechou? Vamos lá, que eu deixei para vocês, tá? Uma interpretação básica, tá bom? Onde você tem qualquer concentração de unidades arbitrárias menor do que 800, tá? Para atleta, para esportista amador e menor que 1.500 para esportista profissional, pode representar aqui um destreinamento, tudo bem? Isso aqui estaria abaixo do que seria indicado. Quando você tem valores que ficam entre 800 e 1.500 unidades arbitrárias para esporte amador e 1.500 a 3.000, nós temos aqui uma região de manutenção de condicionamento, tá bom? Lembrando que essa primeira aqui, ó, você pode eventualmente, numa condição de fadiga ou de necessidade de recuperação de urgência, você pode usar um treino regenerativo, por exemplo, você pode trabalhar em cima desse índice aqui, tá bom? Aqui seria para manutenção dentro de um mesociclo, tá? E a otimizada para o atleta amador de 1.500 a 3.000 unidades arbitrárias, no esporte profissional de 3.000 a 5.000. Então, isso aqui é onde você vai ter as adaptações, principalmente as anabólicas, tá bom? Para que o atleta possa desenvolver a supercompensação aí, beleza?
Aqui, se ficar entre 3.000 e 4.500 para o atleta amador e 5.000 a 7.000 para o atleta profissional, nós temos um estresse mais elevado, mais alto, e aqui precisa casos, salvo casos muito específicos de treinamento, tá? Você ter uma rotina com essa disposição de unidades arbitrárias é perigoso, e se repetir com uma frequência muito grande sem recuperação, o atleta pode entrar em overreach, tá? E a exagerada, que é onde tem o risco de lesão aqui, é quando para atleta amador acima de 4.500 unidades arbitrárias e para atleta profissional acima de 7.000, tá bom? Então aqui o risco de lesões realmente passa a acontecer se praticado de maneira recorrente sem recuperação, tá bom? E também o overtraining, tá? O encaminhamento para o overtraining, beleza? Maravilha. Então já entendemos como que eu posso trabalhar a noção de carga e gestão de carga para a sessão de treinamento, ou quando um meu colega da educação física ele trabalha isso, eu como fisiologista ou fisioterapeuta esportivo preciso entender como ele trabalha, então já fica aqui uma interpretação. E aqui é a razão de carga aguda pela crônica, o famoso ACWR, tá? Acute Chronic Workload Ratio, tá? Isso aqui tem sido muito discutido, tem sido feitas várias revisões sobre a veracidade dessa escala, mas ela ainda é utilizada. A gente espera que matematicamente estão surgindo, né? Esperamos não, estão surgindo derivações matemáticas a partir do padrão que era utilizado anteriormente para melhorar a acurácia ou o direcionamento dessa razão, tá? Então aqui basicamente isso aqui é utilizado para você administrar o risco de lesão e o nível de estresse durante o treinamento do atleta ou durante um período de treinamento ou uma temporada. Bem simples, você vai pegar aqui a carga aguda e dividir pela carga crônica. Como é que você calcula a carga aguda? Você vai somar todas as sessões de treino da semana, por exemplo, 7, tá? Então você vai somar todas as unidades arbitrárias de cada sessão de treinamento durante 7 dias, somar tudo isso e fazer a média, dividir por 7. E aqui na carga crônica, normalmente se usa uma quantidade de 28, tá? Seriam 7 vezes 4, 4 semanas no mês, 28 dias, tá? Então, na carga crônica, você soma as 28 unidades arbitrárias de cada sessão e divide por 28, beleza? E aqui as variações, tá? Então, se você tiver uma variação entre 0,8 e 1,3, a partir dessa razão, você vai ter um equilíbrio chamado de ideal, a fadiga está controlada, e o treinamento que está sendo realizado, ele está trazendo ganhos para a performance sem risco excessivo. Já se a razão for superior a 1,5, é uma zona de perigo, tá? Então tem fadiga excessiva, a carga de treinamento da semana está superior à média do mês. Ou seja, aquilo que está sendo feito na semana está superando a condução mensal dessa carga, tá? O que aumenta drasticamente o risco de lesões. Então, você monitorar isso aqui é importante para que você consiga estabelecer a margem, a magnitude do estresse que vem sendo gerenciado e também consequentemente a isso, o referencial de risco de lesões que podem acontecer, tá bom? Aqui também deixei para vocês valores e interpretações. Então, se você tem ali, veja que eu mostrei aqui, né? Abaixo de 0,8, então, quer dizer, menor que 0,8 indica subtreinamento, ou seja, você não está a carga aguda muito baixa em relação à base, risco de perda de condicionamento ou destreinamento, tudo bem? Aqui, lembra lá, se der entre 0,8 e 1,3, a zona ideal de treinamento, estresse controlado, que gera evolução com baixo risco. Tá? Agora, entre 1,10 e 1,30, que ainda está dentro dessa escala, tá? Ainda é um estresse positivo, mas a carga semanal está levemente acima da média, forçando uma adaptação. Então, se você quer fazer uma transição de uma fase de treinamento para outra, onde você vai precisar aumentar volume e intensidade, então é natural que se espere alguma coisa mais limítrofe, tá? Entre 1,1 e 1,3. Zona de alerta, acima de 1,3. Então vamos lá, ó, tá bom? Lembra que acima de 1,5 é perigoso. Mas aqui entre 1,3 e 1,5 é um aumento agressivo. O corpo começa a ter uma dificuldade de lidar com essa carga, com esse estresse, tá? Ou com essa fadiga, tá bom? Aí tem que prestar atenção. É claro que em alguns momentos, como eu falei, variação de cargas mais intensas são acopladas à periodização. Então, em algum momento, nós podemos entender que isso aqui aconteça. Mas é muito importante que você redobre a atenção para evitar situações que levem o atleta a desenvolver um quadro de fadiga crônica, tá? Trazendo o risco de overreaching, overtraining funcional, tá? E se não administrado corretamente, até de overtraining e risco de lesões aumentado.
E como está mostrando aqui, acima de 1,5, chamada zona de perigo, então o pico de carga, o spike, né? Ele está muito alto e o risco de lesão aumenta exponencialmente, até 3 ou 4 vezes mais, se você tiver uma relação desse tipo aqui. Então, quando você perceber uma situação dessa aqui, redução imediata da carga, chamado deload, para que você evite lá o colapso tecidual ou metabólico no tecido, beleza? E, por último, o TSB, que é o Training Stress Balance, que é o equilíbrio do estresse, que aqui nós vamos utilizar, pessoal, essa métrica para definir se o seu atleta está numa condição chamada de prontidão para um treino, tá bom? Isso é muito importante que você faça também para acompanhar a gestão da carga desse atleta, ou para entender como é feita essa gestão de carga. Então, como que é feito isso aqui? Da mesma forma, vai pegar a carga crônica, só que agora, em vez de dividir, você vai subtrair a carga aguda. Tá? Então, veja lá, o que é a chamada carga crônica? Tá? É a média das UAs, das unidades arbitrárias, dos últimos 28 dias. Do mesmo jeito, soma as 28, as 28 descrições de unidades arbitrárias dos 28 dias do mês e divide por 28. Dá uma média. E a aguda, mesma coisa. Soma a distribuição das 7 unidades arbitrárias de cada das 7 sessões de treino da semana e divide por 7. Tá bom? Aí os resultados você vai colocar aqui. Então, a média dos 28 dias das UAs vai aqui e você reduz a média dos últimos 7 dias também aqui e vai na carga aguda. Tá bom? Logicamente, você vai encontrar situações, já vou mostrar para vocês aqui, às vezes a carga aguda ela vai ter um número maior do que a carga crônica. Vai dar um número negativo, é o TSB negativo. Então, o atleta está em estado de fadiga, tudo bem? A carga recente superou comum em semanas de choque ou treinamentos intensos ou de transição, tá bom? Agora, quando a carga crônica ela tem um número maior do que a carga aguda, tá? Você vai ter o número positivo. Então, seria o TSB positivo, que ele é maior do que zero. Então, o atleta está em estado de prontidão. A carga crônica é maior que a fadiga recente, ideal para o dia de competição. Então, é aquela história. Se você vai para uma transição de polimento para competição, tá? É importante que você trabalhe e tenha uma relação de TSB positivo. Tá? Não dá para o atleta ir para uma competição com um TSB negativo. Tá bom? Fechou? Deixei para vocês também aqui valores de interpretação. Então, como nós falamos aqui, um TSB acima de 25 unidades arbitrárias, tá? Ele é maior do que zero, mas é pequeno. Então, corresponde a uma falta de estímulo, tá bom? Então, aqui também você pode ter um processo, pode utilizar isso aqui ou para recuperação, para o regenerativo, mas se tiver dentro dessa faixa aqui, isso se sustentar por muito tempo, você vai ter aí até um risco de destreinamento. Se ficar número positivo entre 5 e 25, tá? Temos ali uma supercompensação. Então, estado de frescor físico e mental, prontidão máxima, tá bom? Então, ideal para competição ou quando vai fazer teste de performance. Entre menos 10 e 10, tá? Manutenção. Então, equilíbrio entre carga e recuperação, sem grandes ganhos. Fase de transição ou manutenção de base. Então, se você vai sair de uma fase onde você tem uma exigência menor para uma fase com exigência maior, você pode colocar agora um processo onde o TSB ele fique aqui, ó, entre 10 e menos 10. Tá menos 10 aqui, mas é 10, tá? Entre menos 10 e 10. Que aqui já representa uma zona de transição entre volumes e intensidades ou estresse menor para volumes e intensidades com estresse maior que você vai passar a desenvolver com o seu atleta, tá bom? Entre menos 10 e menos 30, estresse produtivo, zona de trabalho ideal, tá? Fadiga controlada que gera evolução, mantendo o bloco de treino, foco na consistência. E abaixo, quer dizer, número menor do que menos 40, tá? Já entra aqui a fadiga severa, onde o risco começa a aumentar, tá bom? Sobrecarga aguda, alto risco de lesão e overtraining. Redução imediata da carga, ou deload, repouso total. Tranquilo? Então, vocês conseguem, através disso aqui, basicamente, como que funciona um atleta de alto rendimento durante toda a sua temporada, qual que seria o padrão, tá? É que ele fique oscilando entre essas zonas aqui, ó, tá bom? Entre menos 30 e mais 25, beleza? Se for de 25 para cima, número positivo de 25 para cima, risco de destreinamento. Se for menor do que menos 40, menos 50, menos 60, menos 100, tá? Fadiga severa, risco de overtraining, risco de lesões, beleza? E aí, logicamente, o atleta está precisando de tá precisando de mais recuperação, você migra para cá, beleza?
está precisando mais de, vai para uma zona de transição para você aumentar o estresse, ele migra para cá. Tranquilo? Aí tem que tomar cuidado para não ficar muito aqui, nos extremos, né? Nem muito aqui. Fechou? E aqui um exemplo, tá? Tá confuso e tal, vamos ver. Então, tem aqui as métricas, uma questão de segurança e aqui o fator de risco, tá? Então, vamos pegar aqui uma carga aguda de 7 dias, com 2.100 unidades arbitrárias, tá? E aqui, 4.800 já representa, né, pessoal, um risco aumentado, tá? Logicamente, aqui eu estou usando isso aqui para um atleta amador, não quis trabalhar muito com atleta profissional, mas um atleta ali intermediário entre amador com algum drive competitivo de regularidade, algum quadro mais migrando para o profissional, mas não totalmente profissional. Carga crônica, tá bom? 1.800 unidades arbitrárias, 2.000 unidades arbitrárias, tá? Então aqui nessa faixa, ok, de 2.000 para cima já começa a trazer risco. A razão aguda, a razão entre as cargas aguda e crônica, tá? 1,16 é a média para uma condição de segurança, ali para 2,4 já começa a representar perigo. O TSB, tá? Que é o equilíbrio, menos 300 unidades arbitrárias, estresse controlado, menos 2.800 unidades arbitrárias, fadiga severa, tá bom? Estado de alerta, adaptação fisiológica positiva, nesse caso aqui, e aqui tem uma exaustão sistêmica, alto risco de lesão tecidual. Recomendação: se você tem o seu atleta amador com transição para um drive competitivo profissional, você conseguir manter ele nesse contexto aqui, está caminhando bem, tá? Agora, se for para essa situação aqui, já o risco de desenvolvimento de overtraining aumenta e de lesão, consequentemente, também aumenta. Fechou? Então, nós fizemos aqui um balanço para que você entenda o que é carga de treinamento, tá? Como é que você define o que é unidade arbitrária, porque a unidade arbitrária é a linguagem de gestão das cargas, tá bom? Como é que você define a questão de risco para o atleta, beleza? Que aí você vai usar o ACWR, tá? E a questão de prontidão do atleta, você vai usar o TSB. Tranquilo? Deixei para você todas as tabelas de referência, tá? Deixei aqui também um exemplo para um atleta amador ou com drive semi-profissional entre o que deveria preencher a periodização dele, a gestão da carga dele, e aqui é o que seria perigoso nesse mesmo cenário, tá bom? Então, o que eu sempre tenho trazido no último slide como que o futebol, né, está lidando, está usando esses critérios todos que a gente está conversando aqui. Então, a FIFA ela tem aqui, através do FIFA Training Center e também do FIFA Pro, tá? Nós estamos dois programas aqui que tanto a literatura científica quanto esses dois programas da FIFA, eles apoiam essas diretrizes, tá? De uso desses sistemas baseados em unidade arbitrária, tá? E na relação entre carga aguda e carga crônica, o que gera tanto o TSB quanto a CWR. Então, são linguagens de periodização e gestão de treinamento que são utilizadas em qualquer tipo de esporte de alto rendimento. É claro que isso muitas vezes é mais apurado, mais tecnológico, através de software, de sistemas que fazem esse gerenciamento, mas é a linguagem que o esporte profissional usa para definir carga e definir controle e gestão de carga, beleza? Então, no futebol também não é diferente, e a FIFA, através desses dois programas aqui, ela apoia, juntamente com diversos trabalhos científicos que também trazem isso como linguagem para gestão e periodização de treinamento, de gestão de carga. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.